diz vai falar a respeito de fé e política. E mesmo que o tema junto te incomode, eu insisto que você assista, elimine o preconceito que você tem do tema e assista até o final para entender o que me motiva a falar a respeito de fé e política. Assista com atenção, por gentileza, até o final este vídeo, para que você entenda o que acontece no Brasil, o que acontece na América Latina, o que acontece no mundo, e desta maneira você possa, a partir das informações, a partir daquilo que o padre disser, tirar as suas próprias conclusões com a liberdade de pensamento que você tem, independente da sua matiz ideológica, mas, sobretudo, eu peço e chamo a atenção dos cristãos, aqueles que amam de fato a Jesus, para que tenham a devida atenção que este vídeo merece. Pois bem, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não poderia começar a falar a respeito do tema sem antes deixar aqui, ainda que seja uma pincelada, algo da Bíblia, algo daquilo que foi canonizado pela Igreja, daquilo que é canônico, daquilo que é, de fato, autoria do Espírito Santo, segundo a fé da Igreja e a autoridade que a Igreja tem sobre nós, para decidir, de fato, aquilo que nós devemos ouvir da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, como sabemos, sobretudo, é o Evangelho de Jesus, né? Mas a Bíblia como um todo vem nos revelando a vontade de Deus para a nossa miserável humanidade. Amados, quero ler com vocês Atos 5, 29, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Diz assim o texto: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Filho amado, filha amada, se alguma autoridade humana elabora uma lei que contraria a lei maior que a lei de Deus, não nos é lícito obedecer, tampouco apoiá-la, recomendá-la, propagá-la. Se algum homem, alguma autoridade política elabora uma lei que contraria a vontade de Deus, não é lícito ao cristão corroborar para que esta lei permaneça tendo algum tipo de validade na sociedade. Muito pelo contrário, é necessário que nós a combatamos. E uma vez tendo que combater, nós, enquanto cristãos, precisamos influenciar, através do nosso conhecimento de fé, na vida política da sociedade. Esse é o primeiro ponto. Isso ficou claro para vocês? Agora, o segundo ponto é de ordem mais prática, física, real, do que está de fato acontecendo. Há notícias que bispos católicos, e um bispo em específico, fora condenado a 26 anos de prisão pela ditadura comunista de Daniel Ortega na Nicarágua, país próximo a nós, e é lamentável que a igreja esteja sendo perseguida de maneira ferrenha pelo governo da Nicarágua, pela ditadura da Nicarágua. E é necessário que nós, enquanto cristãos, primeiro nos unamos em oração em favor da igreja, dos cristãos da Nicarágua. Segundo, que nós, de fato, militemos em defesa da igreja. Repreendamos de uma vez por todas os perigos do comunismo, que muitas vezes ele começa doce como mel. Ele começa até com a aparência de certo cristianismo. Ele se disfarça bem, ele se camufla bem, com aquela aparência de piedade, de caridade cristã, mas na verdade o que está por trás é que é a problemática. E nós não podemos permitir que o Brasil caminhe para o mesmo destino da Nicarágua,
sem contar outros países latino-americanos. Veja o que acontece na Venezuela. Quantas vezes eu insistentemente tenho falado a respeito do tema, sendo achincalhado, sendo humilhado, sendo perseguido por falar abertamente a respeito deste tema tão caro ao cristianismo, à igreja, aos católicos, aos evangélicos. Meu amado, minha amada, o que é que nós estamos esperando para agir? Veja bem, vamos falar de Brasil. Uma das primeiras medidas do governo Lula foi revogar medidas conservadoras contra o aborto. E isso não é fake news, tá na mídia, inclusive na mídia tradicional, para quem quiser ver. Nós saímos, inclusive, de um acordo de países conservadores contra o aborto. O governo Lula. Então, são medidas que os comunistas vão tomar, sim, contra a vida, contra a igreja, contra a fé, contra os valores morais, contra os princípios cristãos. O que é mais que precisa acontecer com a igreja e com o povo para entender que fé e política caminham juntas, principalmente quando a maioria é cristã? A nossa fé precisa falar alto no que diz respeito à escolha dos candidatos. A nossa fé precisa direcionar as nossas escolhas, porque não adianta eu dizer que eu tenho fé em Jesus e escolher para me governar um comunista, alguém que é simpatizante do comunismo, alguém que tem vínculo com o socialismo, com o comunismo, com tudo aquilo que contraria a fé no Cristo. Porque não coaduna, porque não dá para misturar aquele que acredita em Jesus com aquele que acredita nas filosofias e nas ideologias marxistas, com aquele que propaga o marxismo cultural, com aquele que defende medidas de secularismo, de abandono total da fé e dos valores cristãos. Será que isso ainda não está claro? Será que é tanta dificuldade de raciocínio assim? Não precisa ser letrado, você não precisa ser formado em filosofia ou em teologia ou entender horrores de Bíblia para compreender o que é de fato marxismo, comunismo, socialismo, secularismo, palavrinhas que às vezes a gente precisa de um glossário para entender, mas o que eu estou dizendo para você é tudo aquilo que contraria a fé, que quer romper com os valores do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós, com os valores do Cristo, com os valores apostólicos, não caminha junto com a fé. Diga não ao comunismo. Diga não à esquerda, diga não às ditaduras presentes na América Latina que destroem os países por onde ela passa. Diga não ao Foro de São Paulo. Deus tenha misericórdia da América Latina, do Brasil, e é preciso conversão de mente e coração. Não só de coração, não é uma conversão superficial do sentimento, uma conversão de ideia mesmo, uma conversão ideológica. É preciso se apegar ao Cristo da cruz e abandonar o tal machado, a tal foice, a estrela vermelha. Deus tenha misericórdia da nação brasileira. Deus proteja a igreja na Nicarágua, a igreja na América Latina. Vamos construir no Brasil, com a graça de Deus, o primeiro centro patriótico de evangelização e comunicação. Se você quiser ajudar, faça através da chave Pix, que é o e-mail do padre, padreleoassis@gmail.com. Vamos combater de fato o comunismo. Primeiro centro patriótico de evangelização e comunicação será construído no Brasil, para ajudar o Brasil e a América Latina a combater o comunismo, o socialismo e todos os ideais e ideias propagados pela esquerda. Para ajudar, se você ama o Brasil e ama o Evangelho, faça a sua contribuição, se você puder, através da chave Pix, padreleoassis@gmail.com. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Compartilhe esse vídeo. Deus te abençoe.